o último capítulo dos Mensageiros. E vamos lá então. Então, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Então, eu verificando na hora que começa esse capítulo, o livro não é pequeno, né? São 51 capítulos, com várias histórias e várias passagens de somente uma semana, né? O início do livro, o André Luiz ainda estava nas câmaras de retificação, onde ele executou o trabalho quando do livro do Nosso Lar, e a Narcisa propõe para que ele amplie os seus conhecimentos e fala do Ministério da Comunicação, que tem um curso. É para vir por meio? Então, peraí, vou então, a Narcisa propõe para que ele vá para o Ministério da Comunicação, ampliar os seus conhecimentos, e que lá teria um curso, que seria serviços prestados aqui na Terra. O André Luiz aceita, ele é admitido juntamente com o Vicente, com o Aniceto. E aí começa toda a história do... Aí o André Luiz fala assim: aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconheceram. Aí eu pergunto para cada um, responda com seu coração se realmente isso não aconteceu com cada um de nós que acompanhou, mesmo quem não acompanhou o livro todo, acompanhou um capítulo, outro capítulo. Quando a gente tem algumas informações do que é trazido pelo livro, a gente tem um sentimento diferente. E aí eu proponho aqui uma reflexão, e até assim, quem tiver a vontade de falar coisas que dentro da história do livro tocou, né, a cada um. Eu consigo falar algumas coisas que me tocaram. Quando começa a falar do caso de todos os falidos, de todos aqueles que tinham sido preparados intensamente no mundo espiritual para cumprir uma tarefa aqui, e quando aqui encarnou, que a gente vem com a nossa personalidade, aí a gente está com a nossa personalidade, com o nosso ego, que chegou e tomou um caminho diferente daquele que tinha se proposto a fazer aqui na Terra, né, e se perdeu. Aí eu lembro um capítulo que eu apresentei, que fala de um ministério onde as pessoas vão lá conversar a respeito das suas falências, daquilo que faliu. Falou de uma parte de um pavilhão que era de mães, da maternidade, dos médicos, que falem, né, que vêm aqui com uma missão e fazem as coisas totalmente diferentes. A questão da oração, que no livro dos Mensageiros, eu acho que utilizou pelo menos uns 5 capítulos para estar falando de oração. Da questão da importância, da necessidade e qual que é o resultado da oração na vida da gente, né? Tem a questão do culto no lar. Lá no Nosso Lar, utilizou um capítulo para falar de culto no lar. Dos Mensageiros, teve 3 capítulos destinados para estar falando da questão do culto no lar. Falou do antes do culto, durante o culto e depois do culto. O que acontece? Acho que só para mostrar qual é a importância para mim, né? Pelo menos para mim, mostrar qual é a importância disso na minha vida. Lembro da Bruna, do capítulo que ela falou da questão dos recursos da natureza, né? Que nós eu tenho que utilizar os recursos da natureza como algo que está aqui para me ajudar. Eu tenho que ser parceira desses recursos e não utilizar os recursos como muitas vezes eu uso, né? Maltrato o animal, desconsidero uma planta.
essas coisas que foram faladas no decorrer do livro. Alguém quer se manifestar de alguma coisa que tocou no livro? Ou não? Todo mundo está tímido, mais do que eu. No capítulo 10, a experiência de Joel, ele me traz muita coisa. Então você vê o quanto ele faliu, ele dizendo para o André Luiz falando de Joel que faliu, e aquilo que você fala, passa para nós. A nossa falência que nós estamos fazendo aqui, o quanto nós fizemos. Porque acho que até o capítulo 15, quando ele vai naquele pronto-socorro, ali é só nós falhando os nossos casos. Quer dizer, houve casos de família, de marido, de mulher, de mentira, de acreditar no coisa. Mas esse Joel, então ele fala muito, de muitas coisas, porque nós somos preparados do lado de lá, isso ele fala claramente no livro, que nós somos preparados, nós temos uns desígnios, e quando nós chegamos aqui nós esquecemos, mas isso é divindade. Nós esquecemos de cumprir os nossos desígnios. Porque ninguém tem que me lembrar que eu tenho que ser bom, que eu tenho que ser honesto, que eu tenho que ser humilde, que eu não preciso ser orgulhoso. Ninguém tem que me lembrar. Eu tenho que fazer por mim. Então esse livro abre esse diapasão na mente da gente, que você procure fazer aquilo que isso você prometeu do lado de lá. Então esse mensageiro, como sendo o segundo livro de André, isso em 43, ele escrevia isso para nós, quer dizer, eu nasci antes, mas tem aqueles que nasceram depois daquilo e que estão no mesmo caminho, nos mesmos erros, porque, como falou na oração, nós viemos aqui para crescer espiritualmente e às vezes não crescemos nada. Nós vamos muito devagar, caminhando muito lento. Então esse livro, ele nos traz para nós, toca no coração muita coisa, muito mesmo. É um livro antigo, mas que toca muito no coração da gente. Inclusive, tem nós que no capítulo 5, ele fala que nós não sabemos agradecer. Se não sabemos agradecer, muito menos pedir. Sim. Se nós não sabemos agradecer a Deus, nós não sabemos pedir. Porque às vezes nós pedimos açúcar, ele dá sal e nós não agradecemos o sal que ele nos dá. Nós, muito pelo contrário, então ele fala, acho que no capítulo 5, que alguém fala isso aqui, nós não sabemos agradecer, muito menos pedir. Por isso que às vezes nós não somos tocados, porque não sabemos pedir. Ele ensina tudo isso nesse livro. Sim. Aqui, ó, na página 308, ele reforça outra vez aqui, ó. Agradeço a Jesus por muito que nos tem dado. Vou chegar nessa parte. Né? Ele fala aqui de novo, né? No Sim. capítulo anterior, né? Sim. O agradecimento. Aí o André fala, compreendi então que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística. Procurá-la-ia em vão na esfera sectária, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores alteráveis todos os dias. Era assim uma fonte d'água nascendo espontaneamente em minha alma. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade, diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontrara um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível por nascido e consolidado em mim mesmo. Aí eu acho que a fé, né, é o que vem falando lá no Zaqueu. É eu retirar a escama-véu, né, aquilo que eu não consigo enxergar, que é o que é necessário para eu enxergar. Eu estou tão preocupada com as coisas materiais, com o poder, né, que eu não consigo perceber dentro de mim aquilo que eu me propus, aquilo que a minha alma deseja. Né? Então, a fé é o momento que eu deixo isso começar a aflorar, né? E aí vai entrar, Aguinaldo, essa questão de eu saber até agradecer. Porque quando surgem as adversidades na minha vida, e quando eu estou pedindo algo para Deus da forma como eu gostaria que acontecesse. E não da forma como tem que acontecer, porque ainda assim, aquilo que está me acontecendo é a misericórdia de Deus na minha vida e que aquilo é um caminho para me ajudar na minha caminhada.
E eu não consigo perceber isso dessa forma. Aí quando o Aniceto nos convidou a recomeçar, sentia-me positivamente o outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta do meu próprio mundo interior. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas. Mas ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou: agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. Eu sinto isso dessa forma na minha vida. Eu acho que eu estou aqui na quarta, eu estou aqui na sexta, eu estou aqui no sábado. E muitas vezes eu quero agradecer, mas como agradecer isso? Muitas vezes, às vezes eu estou deitada na maca, sou atendida e a gente até agradece, irmão Dias, Aí ele sempre tem essa resposta: não agradeça para mim, É sempre essa resposta. Então, quer dizer, cada um aí é instrumento, é oportunidade que nos é dada, que ela vem muito acima, todas essas possibilidades que chegam para mim. E aí, passa no livro a seguinte situação, que todo mundo lá estava na mesma situação do André e do Vicente. Ninguém queria ir embora, todo mundo queria ficar protelando aquele momento, porque sabia que estava acabando, não acaba, me dá mais. E aí o Aniceto fala assim: nós vamos terminar agora, eu vou ler o Provérbios para você, o capítulo 2, versículo 1 a 5. Aí fala: filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento a sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E ele interpreta: lembremos-nos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Então, nossos compromissos assumidos há muito tempo, e que ainda, muitas vezes, nem começamos a fazer. Então, no pequeno trecho dos Provérbios, encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, e eu acho que ainda coloca assim, praticá-los, Tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores. Então, eu estar atenta e quando for pedir alguma coisa, eu colocar acima do meu interesse inferior, que seja algo que vai me agradar e que aquilo não vai me fazer bem. Então, quando eu pedir, eu saber aceitar aquilo que Deus me manda e saber que aquilo é o melhor para mim. Buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços. Representa o esforço nobre daquele que de fato deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. Então, quando fala buscar os tesouros do Cristo, eu pensei da questão dessas riquezas espirituais mesmo, que eu tenho acesso, que eu estou recebendo diariamente. Procurar o programa de serviços. Os serviços eu acho que é praticar o amor, eu estar antenada para estar de olho e praticar o amor, que é a minha finalidade maior.
Então, representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. E, ao final, o Aniceto fala: agora, irmãos, auxiliem-me a orar. Eu acho a oração muito bonitinha. E aí, eu fui colocando por parte, e a minha ideia foi que, de repente, todos nós façamos essa oração ao final, em agradecimento. Tá? Vamos lá. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduz-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, ser indulgente ainda para as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. que assim seja. Gente, aí o capítulo termina dessa forma. Né? Aí eu fiz uma reflexão a respeito, e aí eu só tenho que realmente agradecer as oportunidades que estão sendo dadas todos os dias, todos os recursos, e que eu consiga, né, ser também uma mensageira de Deus, que eu consiga, por onde eu passar, trazer o amor, trazer as verdades espirituais às pessoas, demonstrar, né, praticar os mandamentos. Esse é meu desejo ainda de caminhar. Muito obrigada.